Muito bem, pela graça de Deus, estamos no ar mais uma vez, mais uma noite. Já estamos aí no dia 15 de junho, e nós estamos aqui para poder falar da palavra do Senhor e para mostrar que há um Deus de poder, um Deus de graça, um Deus de glória, e há um Deus que nos abençoa de uma forma toda especial. Eu tenho dito aqui que é uma porta aberta para que possamos conversar um pouquinho da palavra do Senhor. Deus tem abençoado a minha vida e Deus tem abençoado a vida de muitas pessoas que têm assistido estas lives e têm sido abençoada no nome do Deus Todo-Poderoso. Estamos falando não uma história de carochinha, uma história sem valor, uma história sem sentido, uma história que não aconteceu. Nós estamos falando de uma história que está na palavra do Senhor e são histórias para a nossa própria edificação. E a minha Bíblia, ela está aberta nesta noite. A minha Bíblia, ela está aberta no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 8, que diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, e nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. A reflexão dessa noite eu quero falar sobre o barro e quero falar também sobre o oleiro. Tem um homem na palavra do Senhor chamado Jeremias. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias e disse: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Quando nós lemos o livro de Isaías, capítulo 64, versículo 8, que nós acabamos de ler, nós lembramos desse homem aqui, chamado Jeremias. Um homem que foi escolhido pelo próprio Deus desde o ventre. Desde o ventre, Deus já tinha escolhido Jeremias para uma missão, para uma obra, para um propósito. Deus havia separado Jeremias para poder fazer um diferencial e realizar a obra do Senhor com excelência. E quando você começa a ler o livro de Jeremias e você chega no capítulo 18, nós temos uma história muito conhecida e uma história de grande valor para as nossas vidas. Deus vem a Jeremias, esse profeta do Senhor, que foi escolhido desde o ventre, e Deus diz assim no capítulo 18, palavra do Senhor que veio a Jeremias, palavra do próprio Deus, dizendo: dispõe-te, ou seja, levanta-te e desce à casa do oleiro. Dispõe-te, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvireis as minhas palavras. Deus mandou Jeremias descer à casa do oleiro, porque Deus iria falar com ele. Então Jeremias obedece à voz do Senhor e desce à casa do oleiro. E ele vê o oleiro fazendo um vaso, e um vaso de barro. E o oleiro coloca ali o barro naqueles discos, tinha um disco inferior, um disco superior com eixo, e aqueles discos com barro e o disco em movimento, os discos rodando, com a mão do oleiro, ele conseguia moldar o vaso. Ele conseguia fazer um vaso bonito. Ele conseguia fazer uma obra-prima de um barro. Só que detalhe, se trincasse, se quebrasse um pouquinho ali a beiradinha do vaso, logo quando concluísse,
o oleiro quebrava tudo novamente. E ele fazia um novo barro, ou um novo vaso. Ele pegava aquele barro, ele desfazia, e ele então fazia um novo vaso. E Jeremias desceu à casa do oleiro, e ele começou a observar o oleiro fazendo aquilo. E quando o oleiro estava terminando, trincou. A Bíblia diz aqui, que quando eles tinham descido lá na casa do oleiro, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. No versículo 5, melhor dizendo. Versículo 4, melhor dizendo ainda, no versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. Fazer do barro outro vaso. E diz aqui a Bíblia, segundo bem lhe pareceu. Ou seja, fez um vaso ainda melhor. E aí o Senhor vem dizendo, no momento em que eu falar, versículo 6, então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Ou seja, eu não tenho o poder de transformar e de amassar o vaso, o barro, e fazer a todos vós da casa de Israel. Eu tenho o poder, Jeremias, de transformar Israel. Eu tenho o poder de amassar o barro novamente e fazer outro vaso, conforme bem me parecer. Eu tenho o poder de amassar o vaso, de amassar o barro e fazer um vaso melhor. E aqui nós aprendemos algumas coisas. O que é o barro? Qual é o valor que tem o barro? Primeira coisa que nós aprendemos é que o barro não tem valor. O barro não tem valor. O que tem valor é o ouro. O que tem valor é a prata. O que tem valor são as joias preciosas. Agora o barro não. Você já viu alguém lutando por um barro, brigando por barro, querendo o barro, tentando roubar o barro? Porque o barro não tem valor. O barro é amassado, é pisoteado. Só que o grande detalhe que você que está me assistindo é que nós somos o barro. Nós somos barro. Nós somos pó. Nós nascemos e fomos formados do pó da terra. Quando Deus criou Adão, ele pegou o barro, ele amassou esse barro, ele fez uma lama, ele fez um boneco de barro. E diz a Bíblia que ele soprou nas narinas e deu fôlego de vida, e Adão foi criado do próprio barro, mas pelas mãos de Deus. Ou seja, nós somos barro. E para nós ser alguém, para que nós possamos alcançar a vitória, nós temos que permitir que esse oleiro nos quebre e que possa fazer de nós um vaso novo. Porque tem muita gente que acha que é melhor do que o outro. Ele quer se exaltar. E ele mandou aqui no texto Jeremias descer. Desce à casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. Tem pessoas que acham que é melhor do que o outro. Acham que pode pisar no outro. Tem pessoas que acham que ele é mais inteligente do que o outro, que ele é mais culto do que o outro, que ele é mais importante do que o outro. Isso eu estou falando no nosso meio. Sendo que a Bíblia fala que todos nós somos iguais diante do Senhor. Ah, mas vamos ser sinceros, pastor Hebe. Tem pessoas mais cultas? Claro que tem. Tem pessoas mais inteligentes? Claro que tem. Tem pessoas mais capacitadas? Claro que tem. Mas quando alguém começa a achar que só ele é que pode, só ele é que faz, só ele que pode acontecer e só ele que pode realizar, aí já entrou no estágio da exaltação. E a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque ao seu tempo ele te exaltará. Então a reflexão dessa noite é para nos mostrar que nós precisamos, às vezes, ser quebrados
permitir que Deus amasse o barro e faça novamente esse barro. Olha só o que diz aqui, ó, em 2 Coríntios 10, 17. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que recomenda-se a si mesmo. Enquanto somos barros, não temos valor nenhum. Nós não temos valor nenhum. O barro é igual ao pó, que é pisado e o vento leva para lá e para cá. Nós não temos valor, nós somos barro. Agora, quando Deus nos quebra e nos molda, Ele nos faz um vaso melhor. Ele nos faz um vaso melhor do que éramos. Então, muitas das vezes, nós estamos cheios de prepotência, cheios de arrogância. Muitas das vezes, nós achamos que somos demais. Eu posso, eu faço, eu mando, eu desmando. E aí, Deus olha e fala, precisa ser quebrado, precisa ser moldado, precisa ser transformado. Olha só a segunda lição que aprendemos. Nós somos barro e o barro, ele é frágil. O barro, ele é frágil. Olha o que diz Jeremias aqui, 18:4, que nós lemos. Como o vaso que o oleiro estava formando estragou-se em sua mão, isto prova que o vaso é frágil. Nós somos fragilizados, nós somos frágeis. Nós temos que entender que nós não somos nada. Nós somos pó, nós somos cinza. Nós não temos condições de fazer nada. Quem faz por nós é Deus. Deus é que nos capacita, Deus é que cuida de nós. Se você está no trabalho que você está, foi Deus que te colocou no trabalho que você está. Se você conseguiu alguma posição social, alguma conquista, seja ela na área financeira, na área espiritual, conjugal, enfim, alguma coisa que você tenha adquirido, não foi por você, Deus te deu, Deus te capacitou, Deus te escolheu. Deus, ele é tudo em nossa vida. E ele então nos agracia com a sua bênção. E nós temos que entender que tudo que nós temos, nós estamos debaixo da mão de Deus. Nós somos barro. Nossos projetos se desmoronam, nossa esperança se acaba, nossa fé se abala, nossa alegria dá lugar à depressão no dia em que nós acharmos que somos alguma coisa. Nós não somos ninguém. Deus é tudo na nossa vida. E o grande detalhe é que nós não somos jogados fora. Deus nunca desiste de nós. Ele sabe que eu sou frágil, ele sabe que eu sou pó, ele sabe que eu sou cinza. E eu tenho que entender que eu tenho que ter dependência plena de Deus. É eu saber que tudo que eu tenho é Deus. Se eu levantar daqui um pouco para ir para o trabalho, foi Deus. Ele que permitiu que eu levantasse. Se eu ir para uma parada de ônibus, pegar um ônibus e chegar ao meu trabalho, foi Deus que permitiu que aquele ônibus chegasse ao meu local de trabalho. Se eu entro dentro do meu carro e vou fazer uma viagem e chego bem, foi Deus que me abençoou para que eu pudesse estar ali. Se eu consigo fazer alguma coisa, se eu consigo pregar, se eu consigo louvar, se eu consigo fazer alguma coisa, não sou eu sou barro. Eu estou na presença do oleiro. E no dia que o oleiro quiser me quebrar, ele pode, porque ele é o nosso Deus. Há um texto na Bíblia, 2 Coríntios 12, que diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Terceira verdade, o barro não tem querer. O barro não tem querer. Ou seja, nós não temos, o barro não tem valor, quem nos comanda a nossa vida é Deus. O barro é frágil. Em terceiro lugar, o barro não tem querer. O barro não tem querer. E quarto lugar,
o barro é a matéria-prima do artista. A minha conexão da internet, só abrindo parênteses, está muito lenta. Quem está online está conseguindo ouvir e a minha imagem e a minha voz está chegando perfeitamente? Porque para mim aqui está aparecendo muito lento. Está chegando para vocês aí de forma audível e está conseguindo me ver? Se estiver, manda aqui para que eu possa ter uma noção. Ok? Então, voltando aqui. O barro é a matéria-prima do artista. É a matéria-prima do artista. Ou seja, o artista é o único que consegue pegar o barro tão insignificante e transformá-lo em um objeto de apreciação. Então, entenda uma coisa. Nós precisamos entender que o vaso ele é dependente do oleiro. Ele nos quebra na hora que ele quiser, porque ele é Deus. O oleiro é Deus, e o Deus, ele pode fazer de nós um vaso muito melhor, com um pensamento melhor. Se nós somos egoístas, ele pode fazer com que a nossa vida seja uma vida de alguém que possa ajudar aos outros. Se não oramos, ele pode nos quebrar e nos transformar em homens e mulheres de oração. Se nós não temos comunhão com Deus, ele pode nos quebrar, mostrar a nossa insignificância e mostrar que ele é tudo em nós. Então, queridos, quando decidimos deixar Deus trabalhar à sua maneira, ele pega o barro e molda e faz um vaso de acordo com a sua vontade. De acordo com a sua vontade. E aí, você não tem que querer, deixa Deus fazer o vaso da forma que ele quer. Deixa Deus fazer o vaso da maneira que ele quer. E ele irá nos abençoar. Ele irá transformar a nossa vida. E o nome dele será glorificado e o nome dele será exaltado. Pergunta: você precisa ser mudado? Você precisa ser moldado? Deus mudar o seu caráter, a sua personalidade, Deus mudar o seu temperamento, Deus mudar a sua vida espiritual. Você precisa ser quebrado ou só moldado? Mas para o Senhor moldar, ele quebrar, ele tem que quebrar. E quando ele quebrar, deixa Deus fazer um vaso novo. Deixa Deus amassar o barro. Eu lembro de um corinho muito antigo. Deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Então deixa Deus amassar o barro para fazer um vaso totalmente fortalecido, totalmente mudado, totalmente abençoado, e o nome dele vai ser glorificado e exaltado. Um forte abraço para todos os irmãos e as irmãs. Que Deus abençoe de uma forma toda especial e que o nome dele seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém.